Bom, voltamos aí. Agora vamos ver a moda, então, para as variáveis imediatamente mais complexas do que as nominais, ou seja, para as variáveis ordinais, né? Essas variáveis ordinais, elas, a natureza delas é que as categorias, né, que são os valores dessa variável, né, os nomes das categorias, essas categorias, elas têm uma ordem natural. E a gente não pode desconsiderar essa ideia da ordem. Isso aí é a coisa mais característica dela, tá? É a ideia de ordem, tá? Então, no nível ordinal, a gente diferencia, né? O nível de mensuração ordinal é o nível imediatamente mais complexo do que o nível nominal e se diferencia desse por conta da dimensão da ordem das medidas, né? Ocorre, no entanto, que nesse novo nível, não, eu acho que eu estou indo para trás, deixa eu ver aqui, perdão. Então ocorre nesse novo nível fica mantida a função da categorização, que é própria do nível nominal. Então, eu posso encontrar a moda para uma variável ordinal, né? Encontrar a moda para a variável ordinal não é nada diferente do que a gente já fez para a variável nominal, tá? Então, o processo é exatamente o mesmo, né? Então, vamos agora ver um exemplo, né, que era daquela outra variável daquele arquivo pesquisa 1 que a gente encaminhou, ou seja, das classes sociais, né? Então, a gente tinha a classe A, classe B, classe C, classe D e a classe E, né? Eram 5 classes, né? E agora eu tenho, a gente já tinha feito a distribuição de frequência, tínhamos a tabela, temos aí, né? E aí a gente pode ver então agora qual seria, né, a moda da variável classe social, ou seja, qual é a categoria que mais se repete, né? Ou seja, a gente vai ver que na coluna das categorias, ou seja, da direita, né, a gente vê que tem lá 13, 16, 81, 11, 16, e o 81 é a maior dessas frequências, né? Então, essa maior frequência vai me levar na coluna da esquerda à classe C, ou seja, é a classe C que tem essa frequência, logo, né, a maior frequência sendo 81, a moda vai ser a classe C. Então a gente diz que a categoria modal dessa variável é a classe C, no caso, tá? Simples assim. Bom, então agora vamos complicar mais, ou seja, vamos para um nível mais complexo. Agora vamos para as variáveis numéricas, ok? Então, nas variáveis numéricas, né, nesses níveis de mensuração mais complexos do que o nível ordinal, as medidas são medidas numéricas, né? Por isso, encontrar a moda para variáveis do nível intervalar e do nível de razão tem os mesmos procedimentos. Você vai atuar da mesma forma para a variável do nível intervalar e para a variável do nível de razão ou proporcional. É uma coisa só, não muda nada, né? É importante a gente chamar a atenção agora para o fato de que existem 3 formas, né, de um conjunto de valores numéricos chegar até nós, tá bem? Chegar até o pesquisador ou para qualquer pessoa. Então existem 3 modos de eu receber, né, o número, né, a organização deles, tá? Bom, o primeiro deles é a gente receber todos eles na nossa, assim, à vista da gente. A gente consegue enxergar todos, né? Ou seja, todos os valores de uma variável numérica obtidos em todas as observações, né, são apresentados de modo isolado, ou seja, um a um, porém misturado naquele mar de números, né?
Então, não sei se vocês se lembram daquela distribuição que a gente fez das idades, né, lá na pesquisa 1, né, e da quantidade de irmãos. Então, era uma pilha de números, tá? Todos eles ali, né, um a um, estavam ali e tudo misturado ali. Você não tinha, vamos dizer, ordem de colocação nenhuma. Estavam todos eles ali agrupados, tá? Bom, para aquela lista de números da coluna D, ou seja, que é a da número de irmãos, né? Do arquivo pesquisa 1 com 127 números, né, a função modo do Excel ajuda a gente a encontrar o valor que é o valor dominante, ou seja, a quantidade de irmãos que é dominante, ou seja, aquela quantidade de irmãos que existem mais habitantes com aquela quantidade. Tá? Então eu posso usar a função modo, né, para encontrar qual a quantidade de irmãos que mais se repete na lista dos 127 números. Né? Bom, assim, a gente usando essa expressão, né, igual modo do D2 até o D128, a gente vai obter como resultado o valor 2. Tá? E o valor 2, né, agora é um valor numérico da variável e ele não deve estar mais sozinho nesse caso especificamente. Não é apenas um número, aquele número tem uma unidade de medida, que é irmão. Né? Então, a moda seria, então, 2 irmãos. Tá? Bem, evidentemente, não fosse a função modo, né, e os números estarem organizados numa série estatística do Excel, né, aquela coluna toda, seria bastante trabalhoso a gente encontrar a moda ali dos 127 valores discretos, né, numéricos discretos, observados na pesquisa. Tá? Então a gente usou uma função do Excel para ajudar a gente a encontrar qual era o número que mais se repetia naquele 127. Né? Ao invés de a gente ficar um a um escrevendo do lado, sei lá, construindo, então para construir aquela antigamente, né, para construir uma tabela daquela da quantidade de irmãos, com 127 era algum trabalho mais significativo, tá? Bom, uma forma melhor da gente chegar a encontrar essa moda, né, sem usar o Excel, né, seria de construir, né, ou receber uma distribuição de frequências, que é então a segunda forma que a gente tem, né, de que como os dados chegam a nós. Ou seja, é uma tabela onde eu tenho os valores observados e a quantidade de vezes que esses valores apareceu naquela quantidade, ou seja, uma distribuição de frequência onde do lado esquerdo estão os valores da variável e do lado direito a frequência de cada um desses valores em todas aquelas 127 observações, ok? Então essa segunda forma, ela já nos ajuda diretamente a encontrar essa moda. Se eu receber uma tabela com esses valores numéricos e as suas frequências, eu tenho então a possibilidade de dizer qual é a moda. Né? Então como é que a gente faria isso? Ora, esses valores recebidos dessa forma, né, a gente vai dizer que são então valores isolados da variável, organizados, isolados, quer dizer, a gente viu lá que só era um número de irmãos, né, só apareciam os números 1, 2, 3 e 4. Né? Então, esses são valores possíveis para a variável, tá? E só esses 4 têm aparição naquele 127, ok? Esses valores isolados, eu estou chamando esses valores mesmo, 1, 2, 3, 4. E acompanhados, organizados numa tabela de frequência. Ou seja, do outro lado direito aparecem então as frequências de cada valor desse. Ok? Bom, então a tabela que a gente chegou a construir, né, lá com aquele arquivo, era essa que está aí do lado. Tá? Então, o número de habitantes segundo o número de irmãos. Tá? Ou seja, se a gente olhar na coluna das frequências, ou seja, do número de habitantes, né, eu vou encontrar na coluna da direita, eu vou encontrar o valor 51 como sendo o maior dos 4 valores que estão aí, 39, 51, 34 e 3. Né? Então, 51 sendo o maior,
quem é que está do lado esquerdo, ou seja, qual é o valor da variável que tem essa maior frequência? É o valor 2. Então a moda vai ser 2 irmãos. Ok? Bom, o processo de encontrar a moda nessa configuração de tabela, né, com variáveis discretas e números individualizados aí, não é nada diferente do que a gente já fez para as variáveis nominais e para as variáveis ordinais. Né? É a categoria com a maior frequência. Basta achar então a categoria, isto é, a quantidade de irmãos dominante, né? Ou seja, aquele valor que apresenta a maior frequência, ou seja, qual é o valor da variável, que está do lado esquerdo da tabela, que tem a maior frequência, que está do lado direito. Tá? E as frequências aí estão dadas em frequência absoluta. Se tivessem frequências relativas, então seria a maior frequência relativa, identificaria qual era a moda da distribuição. Tá? Então, nesse caso aí, a maior frequência é 51 e a moda é 2 irmãos. Tá? Então, é assim que a gente calcula. Tá ok? Então, essa parte para vamos dizer, variáveis agora, seja do nível intervalar ou seja do nível de razão, variáveis apresentadas, né, de uma forma discretizada, ou seja, eu tenho os valores individuais e as frequências desses valores. Então, é a mesma coisa das nominais e das ordinais para a gente achar o valor mais frequente, que é a moda da distribuição. Tá? A terceira forma que a gente tem de receber um conjunto de valores numéricos, né, é você, por exemplo, você recebe um documento e você chega lá no documento e você encontra lá uma tabela desse jeito, tá? Você não recebe os 127 valores, você recebe a tabela com essas frequências, né? Você não tem mais acesso aos valores individuais. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar a moda dessa distribuição? Ou seja, qual é a moda de idade dessa distribuição? Né? Lembre-se que as idades estavam lá naquele arquivo pesquisa 1, né? E lá eu tinha na coluna E, né, todas as idades marcadas, ou seja, 127 idades ali naquela pilha, né? naquela naquela série específica, né, da idade, e aqueles 127 números eu não conheço mais. Eu tenho os números empacotados dentro desses intervalos e eu não sei mais quais são eles. Ok? Então, vou dar uma interrompida aqui para a gente continuar na sequência a ver como é que a gente acha moda nesse caso aí. Ok? Até já então.